Olá! Esse é o vídeo da semana em que eu dou o play no podcast e faço minha arte criativa para você ver. Hoje é o podcast de episódio de encerramento da série Vício Digital. Espero que vocês tenham gostado, tenha gostado dessa série, para que a gente possa aí falar um pouquinho mais sobre o nosso hábito de consumir conteúdos digitais e que eu te leve também a ter outros hábitos mais prazerosos, como fazer arte. Como sempre, todos os conteúdos e links estão aqui na descrição do vídeo. Então eu vou dar o play para a gente escutar juntos o podcast e o meu convite fica para você também fazer arte junto comigo. Vamos lá! Olá, 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 olá! Muito feliz de estar aqui finalizando essa série Vício Digital, série de episódios em que a gente conversou sobre os prós e contras, acho que até mais contra, da anestesia digital, né? Da gente estar aí viciado realmente. Uma série que eu trouxe para que a gente possa refletir para o nosso uso do digital. Será que a gente está usando ou a gente está sendo usados? Autorizando a sermos usados. O que da nossa vida muda e se modifica através desse hábito que virou vício? E como que essa sociedade atual pode reverter isso? Eu acredito que essa reversão ela vai acontecer indivíduo por indivíduo, a partir do momento que a gente toma consciência. Foi por isso que eu quis fazer essa série. É algo que me toca muito, é algo que eu estou mais atenta, consciente e sempre em transformação, sempre mudando. Eu não acho que a gente tem que abrir mão dessa ferramenta, das ferramentas tecnológicas, eu já disse isso em todos os episódios, pelo contrário, a gente precisa de usar as ferramentas, mas a gente não pode ser dominadas por ela. A gente não pode virar robozinho, a gente não pode amplificar o automatismo, fora do estado de consciência do nosso próprio ser. A gente precisa estar aí atrelando esse desenvolvimento tecnológico pela ampliação de consciência, pelo contato do ser humano com o que há mais de verdadeiro com ele, com a sua humanidade. Cada um de nós com a nossa essência. A gente não pode ter ferramentas que nos levem a níveis mais altos de estresse, de ansiedade, de depressão, de desumanidade. A gente não pode construir um mundo paralelo e ilusório com essas ferramentas. A gente precisa vir aqui e agora para a realidade e trazer esse amor em colaboração que a gente tem de tão precioso por ser humanos. Esse aqui é um episódio final e é um episódio em que eu vou concluir algumas questões que a gente deixou em aberto nos anteriores e também aqui trazer outras reflexões, né? Por que que eu comecei a conversar tudo isso? O que isso tudo tem a ver num podcast de arte? Pelo amor de Deus, Paty, me explica, que eu não tô aí, fiquei meio confusa. A Paty começou a falar sobre vício digital, mas o que isso tem a ver com arte? Então eu já separei dois pontos aqui muito precisos do meu trabalho com arte criativa, pontuando que a gente aqui trabalha através dessa arte pelo fazer arte, não pelo resultado final, pelo processo e não pelo objetivo final. Então a gente não trabalha aqui em certos e errados, em construções de regras determinadas ou estéticas para o que a arte é ou deixa de ser. A gente está aqui olhando no ateliê, eu construo essas vivências, as aulas, os cursos, as oficinas através do processo de ligar o ser humano no processo de fazer arte, porque aí que está a grande magia, aí que está esse nosso equilíbrio e o contato com
o nosso ser. E o que começou? Eu comecei a perceber muito fortemente no ano de 2020 até agora, que esse voyeurismo digital, você observar o outro através de vídeos, fazendo um passo a passo, fazendo um processo criativo e com diferentes recursos audiovisuais, estava minando o ser humano, as minhas alunas, as pessoas com que eu conversava, sejam elas até de menor idade como crianças, aqui em casa, meus filhos, de fazer arte. Esse voyeurismo, essa observação do outro fazer com vídeos até muito bem elaborados, recursos que cortam, né, o meio tempo do processo. Eu mesma divulgo alguns dos meus vídeos no processo para não ficar extenso, com cortes e picotes, para a gente não se estender muito nesse grande observar da arte, né? Porque ali o vídeo tem o objetivo de informar e não te levar a fazer, ele está te informando. Né? O processo de levar você a fazer, ele vai da tua vontade, do teu desejo de empreender mesmo na matéria, colocando o pé no chão, abrindo a mesa, abrindo espaço, pegando os materiais e indo para o vamos ver. Então, o voyeurismo digital é essa forma de você ficar consumindo um conteúdo visual de arte, ele mina o prazer de criar, a vontade da experimentação e da vivência. Isso está em alta potência em nós atualmente. Eu garanto que você deve ter uma lista infinita de vídeos, shorts, outros nomes que você pode dar, stories, reels, vídeos que te mandam em outras mídias, até por e-mail, ou imagens em que você ficou lá paralisada, olhando e não fez. E até vou mais além, às vezes você já até comprou, né? Consumiu aqueles cursos mega rápidos aí que vendem nessas plataformas de cursos gigantes, que tem umas imagens super bem divulgadas e que, né, vendem para você algo muito fácil de fazer e que você não colocou a mão na massa. Então é algo que hoje em dia a nossa sociedade ela vive em que você consome no olhar, na visão, você atrelando assim, aos seus sentidos. E eu já até falei isso no episódio anterior, né, sobre a experiência de uma filósofa com uma sobrinha, de que ela quando ela começou ela cozinhava, a menina, uma pré-adolescente, gostava muito de cozinhar, e quando ela resolveu buscar vídeos de como fazer algumas comidas, ela parou de cozinhar. Então ela teve que parar de ver os vídeos para que ela possa fazer. Né? Por quê? Porque a gente engana o nosso cérebro. Quando ele está olhando algo a ser feito, parece que a gente está junto ali fazendo também. Porque a gente vai acelerando aí, acionando toda essa sensação de estar fazendo. É aquela sensação que todo mundo tem de ir no shopping, olhar. Quando você sai de lá, parece até que você comprou muita coisa e você não comprou nada. É essa mesma sensação. E isso mina a nossa criatividade, isso mina o nosso prazer de criar. Isso é um grande bloqueio à criação. Sabendo disso, o que você vai fazer agora? Essa é a minha pergunta. Vai continuar vendo, revendo vídeos sem parar? Começa a colocar aí um ponto de alerta em você quando você começar a fazer esse rolar de telas ou skip ou ficar pulando de vídeo em vídeo. Veja, avalie-se com muito amor para pesar. Será que o que eu estou falando aqui é válido para a sua vida? Será que você não está
colocando muito mais peso nessas horas que você está consumindo esses olhares, esse zapear no digital, em sites, em redes sociais, em plataformas de vídeo. Será que isso não está consumindo realmente esse ato de vivenciar a sua arte? Será que não é por isso que você se sente um pouco menos criativa, desanimada, sem muito aí vontade de fazer suas próprias coisas, ou se deixando aí levar pela rotina diária, que já é pesada, né, gente? A gente tem uma rotina, uma carga muito pesada, principalmente quando a gente ocupa diversos papéis: mãe, mulher, dona de casa, trabalhadora, esposa. Então a gente tem aí inúmeras situações para lidar no nosso dia a dia, e quando a gente quer entrar em contato conosco, a gente não entra, a gente finge que entra, a gente começa a entrar nesse rolar, né, de voyeur, a gente fica olhando os outros fazerem. A gente fica olhando e observando como é que é legal, como é que é bonitinho, olha aí, né? E eu vou fazer isso amanhã, eu faço depois e não tá fazendo nada. E às vezes nem vai ser muito o que a gente desejaria fazer. Né? Quando a gente for sentar para fazer, para manusear um material de arte, a gente vai inventar outra coisa. E olha a beleza disso. Isso que é contribuir para o mundo, né? Quando que a gente está aí parado, a gente não está contribuindo. A gente está sendo mais um a observar anestesiadamente imagens passando ao nosso redor. Eu nunca deixo... Sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro de um filme, Wall-E. Não sei se vocês já viram, se você já viu. Ele é um filme da Disney, o Wall-E, de um robozinho que depois encontra aí uma outra robozinha, e tem a história desses dois robôs, né? Mas isso já está num futuro muito distante. A Terra tinha sido totalmente destruída, o Wall-E vivia na Terra, fazendo sucata do lixo, e tinha uma nave com os tripulantes, dos seres humanos sobreviventes, altamente tecnológica, tá? E que ela estava programada para só descer de novo na Terra se encontrasse vida. Mas os tripulantes, né, nós seres humanos do futuro, eles não faziam nada. Eles viviam sentadinhos em uma cama, cadeira flutuante, e eles eram totalmente ordenados. A hora que eles tinham que comer, o que eles podiam comer, e eles iam teclando ali numa tela, consumindo outros conteúdos, até que em determinado momento, um deles, por também ser desviado da tela, porque eles viviam assim numa cápsula, parecendo que só podiam olhar para aquilo, cai, porque a confusão dos robôs faz com que ele caia. Ele cair, faz ele cair, e aí outros tripulantes também caem, tripulantes, seres humanos, né, os sobreviventes da Terra. E eles começam a observar, olhar para o lado, olhar para uma pessoa, olhar para outra, começar a conversar, porque isso não era feito. E eu fico pensando, gente, esse é um filme, né? É algo que a gente que veio aí até como um pouco da crítica, é um filme mais antigo, nem é recente esse filme. Mas o quanto que a gente já não está vivenciando essa situação no nosso dia, né? O quanto que a gente não está deixando realmente de viver. Eu até fiz aquela brincadeira, né? Compartilha a vida, siga o seu coração. Para que a gente possa, sim, romper, né? Tirar aí essa nuvem que ficou na nossa visão, que não nos deixa, não nos permite relacionar de um humano para outro, com inteireza, com compaixão, sabe? E às vezes a gente vai precisar, para sair desse padrão, desse vício, aqui já chegando numa segunda parte, sobre como que a gente pode fazer, para resumir um pouco, de uma forma mais branda, né? Trazendo
momentos construtivos, né, para a nossa vida, substituindo esse digital, às vezes colocando o celular no modo avião, muitas vezes determinando os horários em que a gente vai ter que colocar ele mais distante, não levando ele para nosso quarto na hora de dormir, como eu já falei anteriormente, ou a gente vai ter que adotar alguns mecanismos, às vezes, mais bruscos, porque nem isso está adiantando. E vai de cada um, sabe? E esse horário não pego, coloca numa gaveta, dá para uma pessoa, tira tudo, desliga a internet, pede para alguém mudar a senha do Wi-Fi, não sei. Mas assim, você tendo essa falta, você pode buscar de novo a vida, pode buscar outras coisas, né? Para preencher e te dar essa conexão com essa vida. Deixa o celular e vai para o jardim, né? Deixa o celular, sai sem esse digital e vai andar, vai para a natureza. Isso é algo que eu acho muito saudável fazer. Principalmente agora, estou gravando esse podcast no dia 15 de julho, perto das férias escolares, já na boca das férias escolares, então é altamente necessário que a gente possa trocar esses meios digitais que estão em excesso na nossa vida, usando eles essencialmente como uma ferramenta do que como a vida. Que é esse que é o grande toque aqui dessa série para todos nós, me incluindo muito aí. E a arte é um convite à vida. A arte é um convite a essa pulsação da vida. A arte é um convite a essa conversa consigo mesmo. A arte é um convite a olharmos uns para os outros. A arte é um convite a essa comunhão em família, em grupo. A arte é um convite a essa troca alegre com o externo. Então, meu convite a você é que aproveite e coloque mais arte no seu dia a dia, na sua vida. Agora, sem desculpas. Para de ver os videozinhos que você consome e substitui essas horas, tá? O ateliê, se a gente puder falar assim, Paty, mas o seu ateliê também tem essa vertente online, você também faz cursos online, promove cursos, inclusive vivências, aulas que eu estou trabalhando agora para lançar para vocês. Elas são online, né? Elas não são presenciais. Presencial aqui, só as oficinas no Rio de Janeiro. Mas esse foi o meu grande desafio e está sendo em 2022. E eu acho que ele está aí se esticando aí esse nascer, esse lançamento, justamente por conta disso, de olhar como né, que eu vou estar oferecendo para minhas alunas, para as alunas, para os alunos, para quem, né, for visitar o ateliê nesse ambiente online, sem trazer para eles essa apatia, essa falta de vontade de fazer. Então, eu estudei muito algumas metodologias e vão ser colocadas em prática agora, para que a gente saia desse momento muito tela, que a gente saia muito desse momento de vou ver que encantamento a Paty fazendo algo, para você faz algo. Então eu preparei uma metodologia em que usa não só uma sequência de vídeos super maçantes para que a pessoa ela possa ser envolvida na atividade, mas todo um clima e que é como se você estivesse comigo presencialmente ali. Então vai desde o momento em que você preparar o seu local, a sua casa, o seu espaço, te envolver nessa preparação desse espaço, te motivar na preparação desse espaço, de você ocupar esse espaço de criação na sua casa, porque eu acredito que o ateliê online ele só dá certo, né,
essa parte online só dá certo se você fizer, né, essa ocupação criativa na sua casa. Então, eu tenho muito mais, né, foco e observação, concentração em te engajar a ter esse espaço criativo na sua casa do que simplesmente te entupir de atividades e que você não ia conseguir encaixar em momento nenhum. Então, o ateliê também passa por uma reformulação, uma estruturação de que eu não quero viciar mais ninguém. Então, como que a gente já tendo essa consciência do que já ronda e de como estão as pessoas, estamos todos nós em relação a esse vício digital, como que eu trabalho à distância trazendo esse engajamento físico, estrutural, para cada um que resolver dar sim e experimentar as vivências, as aulas, os cursos do ateliê. É um desafio, mas eu garanto que é muito prazeroso, porque, como eu disse, a gente precisa usar as ferramentas como ferramentas e não como a nossa vivência. Então, vamos usá-las como ferramentas e trazer a nossa vivência, que é essa aí em casa, como a grande base. Esse foi o especial Vício Digital. Tinha muito mais coisa para falar, garanto. Acho que daria até um ano de falatório sobre esse tema, mas eu vou encerrar por aqui, agradecendo muito você ter me escutado. Você está aí comigo, compartilhando, vibrando, comentando nas redes sociais, me mandando e-mail, me mandando WhatsApp, que eu recebo com muito prazer, com um coração assim, muito satisfeito, porque como ferramenta, o digital também aproxima as pessoas. Como uma ferramenta, ele também propicia que a gente possa trocar, né, rapidinho aí o que a gente achou, do que o outro falou, né? É como se a gente estivesse junto, conversando. Então, dentro desse espírito colaborativo, eu tenho sido muito, muito, muito agraciada e eu agradeço bastante essa troca. A gente se vê em próximo episódio aqui desse podcast. Todos os links do ateliê estão descritos aqui embaixo, aqui nessa descrição do podcast. Se você estiver me escutando no YouTube também, no YouTube tem as descrições, mas você sempre pode ir na morada digital do ateliê para saber de todas as novidades. patidiniz.com.br, sempre no seu tempo, no seu ritmo, sem pressa. E não se esqueça, compartilhe a vida, siga seu coração. Um beijo e até!